No livro do profeta Yahu Jeremias, considerado para Jeremias, nós encontramos um desafio, um convite do Altíssimo a conquistarmos as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. A nossa comunhão com o Altíssimo sempre terá uma resposta. Ele poderia ter deixado a tudo e a todos no anonimato, mas revelou-se através de Yahushua e tem prazer em atender aqueles que lhe obedecem. Yahu Hanan, capítulo 9, versículo 31, diz que ele não atende aqueles que vivem na prática de pecado. Mas se alguém é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ele atende. A oração é, portanto, uma exigência, um convite, um desafio para conquistarmos as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos e nós ainda não temos, portanto, obviamente. Aqueles que estão satisfeitos com seu padrão de vida espiritual, em muitos casos puramente religiosa, entre aspas, inclusive, a esses não cabe esse convite. Na realidade, um desafio, mas que não chega com as características de convite, como é muito próprio do nosso Criador, convidar, se quiserdes e me ouvides, vinde a mim, todos estáis cansados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se permaneceres em mim, essa forma como Yahushua nos trata, sendo o Todo-Poderoso, sendo o Eterno, o Altíssimo, é a exclusividade dele, que tem competência e poder através do seu Espírito para nos convencer, não é mesmo? Eu quero desafiá-lo, estou gravando aqui de uma maneira bem simples, mais simples possível, sem aparato sem vestimenta, qualquer coisa parecida. Vamos falar de um assunto muito sério. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque essas palavras, quando eu as projeto, quando eu as lanço aqui através do canal do YouTube, é acompanhado de uma prévia consulta, oração, orientação do Espírito da Verdade. Quero desafiá-lo, a mim também, a partir de hoje começarmos a buscar aqueles tesouros que estão ocultos, aquelas riquezas profundas espirituais. Afinal de contas, nós não podemos continuar toda a vida no mesmo estágio de aprendizado, concorda? Temos que sair da meninice, da juventude ou da adolescência e caminharmos para uma experiência mais profunda com o Todo-Poderoso. E, consequentemente, vivemos uma vida mais confortável, não é mesmo? Quanto maior o seu grau de conhecimento, de experiência com o Altíssimo, indiscutivelmente você vai viver uma vida mais confortável espiritualmente, contrastando-se com aqueles que são preguiçosos espirituais, que não querem realmente se aprofundar, buscar, crescer na graça, no conhecimento, então estão quase que em padrão de igualdade com o tradicionalismo religioso. Não é o nosso caso. Humildemente, nós temos fome e sede de justiça e a palavra nos garante seremos fartos. Não é mesmo? Então quero convidá-lo nesta oportunidade, a partir de hoje é dia 25, mesmo 25/10 aqui no Brasil, 19 horas e 8 minutos, em alguns países com os quais nós temos tido comunhão, a irmã lá na França, lá em Beira, Moçambique, e aqui já é aproximadamente meia-noite, né? Já passa da meia-noite, um pouco, alguns minutos.
Quero convidá-los a estarmos buscando verdadeiramente a presença do Altíssimo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, ele promete. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão atentos os ouvidos do Altíssimo à oração que você fizer nesse local, onde você se encontra agora. Segundo Crônicas 7,14. Então vamos aceitar esse convite. Ainda que você queira interpretá-lo como desafio, sabendo que é mais em tom de convite, porque a capacitação total mesmo virá do Espírito de Yahushua. Ele que nos capacita, Ele que realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai nos capacitar, buscarmos pela madrugada, incessantemente, porque há coisas muito profundas, muito ricas à nossa espera. O Altíssimo Todo-Poderoso, Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente. Ele não está em crise, conforme alguns países às vezes enfrentam. Pelo contrário, ele é capaz de suprir a necessidade e a carência de todos quantos invocarem Espírito e verdade simultaneamente em todo o mundo. Simultaneamente em todo o mundo, com mais de 7 bilhões de pessoas vivas e atuantes. Nos relacionamos também aqui entre esses 7 bilhões, aqueles que ainda não têm idade suficiente para entender o nosso convite, mas estão dentro de uma estatística universal. O que eu quero chamar a atenção, portanto, é para aqueles que são filhos de Yahuwah, para que se comprometam. Não é preciso fazer voto, porque a Bíblia e as Escrituras afirmam que não devemos votar, mas se votar, precisamos cumprir. Então não faça voto. De maneira espontânea, de maneira gratificante, com adoração, com louvor ao Todo-Poderoso. Vamos buscá-lo a partir de hoje, incessantemente. Se você concorda com esse convite, ore a meu favor. Estarei orando por você aqui no Brasil, todos quantos estejam participando deste grande mover sobrenatural do Espírito de Yahushua. Coloque aí ao lado do YouTube, na gravação, seus comentários, concordando, participando, dando a sua palavra de que vai estar conosco nessa empreitada de fé para conquistarmos coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Se entenderem esse recado, serão incomparavelmente abençoados. Se não entenderem, eu vou usufruir dessa oportunidade, não vou deixar passar. Isso eu posso lhes garantir. Eu vou tomar posse e vou buscar esses sentimentos, porque o Espírito de Yahushua tem me mostrado que eu posso passar pela vida desse padrão de conhecimento que já atingimos até agora, mas que também podemos conquistar coisas inusitadas, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Agora, se nós não sabemos, são inusitadas, são algo que está as ocultas diante do Pai. As coisas ocultas pertencem a Ele, as reveladas a nós. Devarim 29:29. Mas também as Escrituras afirmam que Ele nos revela pelo seu Espírito. Então eu estou maravilhado. Este vídeo estou gravando com muito entusiasmo, com muita fé de que milhares de pessoas em todo o mundo, sei quantos nos acompanham, somos vistos aí em inúmeros países. Eu espero que esse desafio, esse convite, chegue ao seu coração, para mudar a sua história.
a história da sua família, seus entes queridos, seus parentes, a menos que você queira se conformar. Não devemos nos conformar com este mundo. Romanos 12, 12. Logo, pois, irmãos, pelas misericórdias de algum que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, puro, altíssimo. Não vos conformeis com este mundo, não tenhas forma, jeito, preguiça, tendência para o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Ou seja, boa, perfeita e agradável. É maravilhoso, irmãos, o que está à nossa espera, mas se você tem preguiça, os preguiçosos não vão conquistar. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Um provérbio muito oportuno, por sinal. Na realidade, precisamos orar. Não estabeleça método para orar. Deitado, ajoelhado, andando, caminhando, escovando os dentes, almoçando, jantando, andando de bicicleta, né? Indo para o seu trabalho e saindo e entrando no elevador, não importa. Oração incessante até conquistarmos, até tocarmos no avivamento que nós queremos para a nossa vida, para os nossos entes queridos. Ah, se entenderem esse recado, se entenderem esta mensagem, que é mais do que um recado, não é uma simples frase, mas um conteúdo da grandeza do Altíssimo e o que nos espera. Um abraço, até a próxima. Entre em contato conosco. Estamos aguardando aqui sempre discípulos do Espírito de Yahushua e na sua alegria.